Olá, amantes do mundo da eletrônica, tudo tranquilo? Espero que sim. No vídeo de hoje, vou montar o voltímetro e amperímetro na nossa fonte de bancada e o sensor de temperatura. O voltímetro que vou usar, ele que é o mais baratinho, mais comum de encontrar, ele vem com dois chicotes. Um com 3 fios mais finos, que o preto e vermelho é para alimentação dele, que vai de 4 volts a 30 volts, né, para alimentação. E o amarelo é o que vai checar a tensão que a fonte está. Então a gente vai ligar esse amarelo na saída da nossa fonte para ele poder monitorar a tensão que está saindo e mostrar no display aqui a tensão. E tem um outro chicote de 2 fios mais grossos que é para medir a corrente, né? Então ele vem com esses 2 fios mais grossos ligado aqui, que a gente vai ligar na saída do negativo da nossa fonte. A gente vai ligar o fio preto na saída e o fio vermelho vai passar a ser a saída negativa da nossa fonte. Ligando então o chicote dos 3 fios mais finos, a gente vai ligar aqui. E o chicote dos 2 fios mais grossos, a gente vai ligar aqui. Então aqui nós já temos a ligação do voltímetro. Os 2 fios estão alimentados aqui, que eu tive que fazer uma outra plaquinha retificadora aqui, porque o voltímetro vai ter que ser alimentado com uma fonte diferente dessa, porque senão quando a fonte entrar em proteção contra curto, ela desarma e desarma também o voltímetro, desligando o voltímetro, né? Apagando a tela do voltímetro. Então isso não é bom para o nosso monitoramento. Então, aproveitando aqui este transformador do no break, ele vem com esses outros 2 fios aqui. Tem uns que não vem, tá? Esse meu vem. Só que a tensão desse daqui, ele é alta, são 24 volts, é mais do que o do secundário que a gente está usando. O que a gente está usando aqui está dando 18 volts, né? Esses dois aqui tem 24 volts, só que a amperagem dele, a corrente dele é menor, né? Então, só que eu fiz aqui rapidinho uma plaquinha, depois eu deixo o esquema para vocês, para receber aqui essa corrente alternada de 24 volts. Coloquei essa ponte aqui para economizar espaço aqui, que eu tirei de uma fonte de computador, né? Fiz aqui a filtragem, botei um regulador de voltagem de 12 volts para poder dar aqui os 12 volts para poder fazer a alimentação aqui do nosso voltímetro, tá? E para a gente poder, quando a fonte entrar em proteção, ela não desligar o voltímetro, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Bom, ligando aqui a fonte então. Aí, já ligou aqui o voltímetro, né? Já temos aqui
Atenção, vou ligar aqui o fio amarelo na saída aqui, ó, da nossa plaquinha, né, da fonte. Já está mostrando lá a tensão, tá? Então, esses dois fios preto e vermelho estão alimentando o display. O amarelo está na saída da fonte, né, mostrando. Se a gente regular aqui, a gente já tem aqui a regulagem da tensão, ó. Então essa fonte ela vai de 1.18 aumentando, ela vai até 22 volts, né? Vamos deixar aqui numa regulagem de 12 volts, que a gente vai fazer uns testes com a lâmpada. 12 volts. Então, agora, como está passando o negativo da fonte, está passando aqui pelo amperímetro, né? Então agora o negativo da fonte vai ser esse fio vermelho aqui, tá? Então se eu ligar esse fio vermelho aqui na lâmpada, ó, ele vai acender a lâmpada e já vai mostrar lá a corrente da lâmpada, ó, 1.77 amperes, tá? Então já está funcionando o voltímetro e o amperímetro, ó, 1.78 amperes, tá? E para mostrar agora o limite, né, dessa plaquinha, a gente vai fechar aquele curto, né, para poder, que ele vai mostrar aqui a amperagem do curto, né, que é a proteção, o máximo que essa plaquinha vai. Então a gente vai fechar o curto aqui, o display não vai apagar porque ele está sendo alimentado por uma fonte diferente, ó. Então, ó, fechei o curto, zerou a tensão e ele está 6.60 amperes. É o limite dessa plaquinha aqui. 6 amperes e meio, né? Tá? Tirando o curto, a fonte volta a trabalhar normalmente. Mostrando um outro recurso aqui, a gente pode aproveitar a regulagem aqui, controle de corrente, para a gente poder fixar a corrente que a gente quer limitar a fonte, né? Então a gente pode fechar um curto, aqui, né? Não vai acusar aqui a amperagem porque a fonte está toda com o controle aqui fechado. À medida que a gente vai liberando aqui, ó, a gente pode, com esse curto aqui, por exemplo, eu posso limitar aqui a corrente, ó, a 1 ampere, 1 ampere, 0.2, né? Tá limitado a corrente. Então eu vou soltar o curto e vou ligar a lâmpada, ó. Liguei a lâmpada, ó. Ela limitou a corrente da lâmpada, que é de 1.7 a 1.2, ó. Então a lâmpada acendeu mais fraquinha, tá? E eu vindo aqui na regulagem, eu libero a corrente da lâmpada. Já chegou na corrente máxima dela, aumentou a luminosidade. Então a gente pode fazer esses controles aqui também com isso, né? Fecha o curto. Peraí que soltou o fio aqui. Fecha o curto aqui na fonte. E aqui a gente faz o controle, ó. Por exemplo, eu quero limitar essa fonte aqui a 3 amperes. Então eu limitei ela a 3 amperes. Qualquer coisa que eu ligar aqui, ela vai fornecer no máximo os 3 amperes. Ok? Agora vamos falar do sensor de temperatura. Eu fiz o mais simples possível aqui, mais barato de montar. Tudo com peças que eu aproveitei, né, de sucata, de outros equipamentos, né? Eu fiz essa plaquinha aqui, esse sensor de temperatura, ele trabalha com esse termistor aqui. Eu deixei aqui montado, né, mas o certo depois é tirar esse termistor aqui dessa plaquinha e passar ele
botar em fio, né, e fixar ele aqui no dissipador de calor de alumínio, né, em algum lugar aqui, né, fixar ele aqui para ele poder captar a temperatura e jogar para cá. Como é que funciona? Como é que funciona esse sensor de temperatura? Eu vou usar um termistor, que é um resistor não linear, que ele varia sua resistência de acordo com a temperatura. Tá? No caso, eu vou usar um NTC, que ele é um termistor de coeficiente de temperatura negativa, né? O que isso significa? À medida que a temperatura aumenta, a resistência dele diminui, né? Então, eu vou usar ele, como ele é um resistor, vou usar ele, fazer um divisor, né, resistivo com um trimpote, né? Aqui para eu poder ter o ajuste a hora que vai ativar ou desativar o cooler, né, a ventoinha. Então eu vou fazer esse divisor resistivo entre o NTC e o trimpote, né, que ele vai ativar o gate do MOSFET. Estou usando aqui, que eu tirei de sucata também, um IRF 540N, né, que ele vai habilitar a saída aqui para o cooler, né, para o ventilador, para a ventoinha. Né? Então vai entrar 12 volts, os 12 volts aqui passam direto, mas o negativo ele vai ficar nesse divisor resistivo para habilitar o gate, que vai habilitar o negativo para habilitar a ventoinha. Bom, a alimentação, para alimentar a plaquinha, eu estou tirando daqui dessa placa, porque eu tinha deixado aqui uma saída de 12 volts, justamente para alimentar alguma coisa externa, porque no regulador que eu coloquei aqui de 12 volts, eu coloquei ele com tipo 127 para ele poder aguentar até uns 5 amperes. Então aqui, esses 12 volts, além de alimentar o circuito o LM358, né, o amplificador operacional que vai fazer o controle da corrente, mas aqui o consumo é baixíssimo, né? Então, além de alimentar o circuito aqui interno de controle de corrente, eu também tenho uma saída aqui que eu posso alimentar qualquer coisa externa. E a ideia principal era até alimentar o voltímetro por aqui. Só que eu fazendo os testes, eu vi que se a fonte entrar em proteção, ele também desliga o display. Tá? Então por isso que eu tive que fazer essa plaquinha aqui para alimentar o display por fora, em outra fonte, né? Mas o sensor de temperatura, o cooler, a ventoinha, eu vou alimentar aqui por essa saída aqui. Então eu alimentei aqui, tá chegando aqui os 12 volts, né? À medida que eu esquentar o NTC aqui, que no caso ele vai ficar lá no dissipador de calor de alumínio, né, junto aqui com os transistores e MOSFETs, à medida que ele vai esquentando aqui, ele vai ativar o gate do MOSFET, né, que vai liberar a saída aqui para poder ligar o ventilador aqui, né, o cooler. Então vamos fazer o teste aqui, ele já está ligado. Eu vou encostar o ferro de solda aqui, né? À medida que ele esquentar, ele vai ligar a ventoinha, vai acender o LED, olha lá, já está acendendo o LED, ó, e ligou a ventoinha, ó. Ligou o cooler. Lógico que o cooler vai ficar direcionado aqui para o dissipador de alumínio, né? Isso aqui é só uma demonstração, né? Então, ó, tá esquentando, ele ligou a ventoinha. Tirei aqui o calor, ele automaticamente, ó, já desligou a ventoinha. Colocando de novo, calor, ó, acendeu o LED, ligou a ventoinha. Tirei o calor, né? À medida que ele vai esfriando. Ó, já desligou a ventoinha e vai desligando o LED. E temos aqui o trimpote aqui, que é para fazer aqui, nesse trimpote aqui, a gente vai ajustando aqui
a sensibilidade aqui para ele armar ou não. Então, depois que esse NTC tiver preso aqui no dissipador de calor, com a fonte fechada, aí tem que ir fazendo os ajustes, né? Porque não adianta você regular com a fonte aberta, que é uma temperatura, tem uma ventilação maior, na hora que fechar, vai dar outra. Então vai ter que fazer isso, abrindo e fechando, ajustando aqui no trimpote, até achar a temperatura ideal para armar a ventoinha. Bom, algumas considerações finais aqui. Antes de começar aqui no sensor de temperatura, eu ajusto pelo trimpote para saída de 1 volt aqui na saída que vai para alimentar a ventoinha. Eu ajusto uma configuração inicial de 1 volt aqui, aí a partir dela eu faço os ajustes do trimpote, beleza? Outra consideração, aqui eu vou usar, neste meu caso aqui, pode ser uma outra fonte também, que não tivesse essa saída aqui no transformador, mas aqui são 24 volts AC, que retificado e filtrado vai dar uns 32 volts. Então, para o regulador de tensão de 12 volts, vai ficar muito trabalho para ele converter de 32 volts para 12 volts, né? Então ele iria esquentar muito. Mas como eu vou usar só para alimentar o nosso display, ele não esquenta, porque o display, o consumo dele no máximo é 20 mA, é menos que 20 mA. Então ele não esquenta aqui, ele funciona aqui tranquilo, sem problema nenhum. Eu até pensei em usar o cooler aqui também, o sensor de temperatura, só que aí sim ele passou a esquentar muito, porque o consumo lá é um pouquinho maior. Então, só vou usar neste caso aqui, para o display, tá? E lá para o sensor de temperatura vou usar o da placa, né? Como eu já disse, aqui eu posso, ele foi feito para até 5 amperes. Então lá vai estar tranquilo também. E a última consideração final que eu fiz é o seguinte: eu tive que trocar mais uma peça aqui, que é esse resistor aqui, que da última vez eu já tinha trocado de 82K para 200K, e agora eu tive que trocar de 200K para 470K, tá? Para melhorar o controle da corrente, e eu consegui com isso essa plaquinha ir até 6,5 amperes, né? 6,6 lá, 6,5 amperes. Tá? Então esse resistor aqui, depois eu vou deixar uma imagem aí de qual que é, de 470K. E uma outra dica, né, seria também esses potenciômetros aqui, ou colocar mais um potenciômetro de 1K em série com eles, ou colocar um potenciômetro de multivoltas, para ele poder ter um ajuste melhor, né? Para você ter um controle melhor dos ajustes, ou potenciômetros multivoltas, ou mais um em série, né? De 1K, né, em série com esse, e o outro de 1K em série com esse, para poder ter um controle melhor, um ajuste fino, né? O pessoal geralmente fala ajuste fino melhor, tanto da tensão quanto da corrente. E é isso, mais uma vez obrigado para quem assistiu até agora. Se vocês gostaram, peço que vocês compartilhem, deixe o seu like, inscreva-se no canal, quem não é inscrito, para poder estar ajudando o canal de eletrônica, para a gente poder continuar postando os conteúdos para vocês aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo.